Olá, amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para mais uma etapa do nosso Transforme-se. Bom, para quem não sabe o que é essa playlist chamada Transforme-se, muitas pessoas me procuram trazendo problemas, trazendo enfermidades e principalmente trazendo uma mente atribulada, sentimentos e emoções atribulados. A playlist Transforme-se foi feita e desenvolvida com esse intuito de acalmar a mente das pessoas, fazer com que as pessoas tenham as percepções sobre a vida, sobre o mundo que os rodeia, sobre o que realmente elas são no mundo, como elas devem agir, como devem pensar, como deve ser a vida delas, ok? Eu não diria que é uma playlist de autoajuda, mas é uma playlist que vai funcionar abrindo os olhos dessas pessoas e fazendo com que elas enxerguem um mundo melhor. A ideia é o seguinte, eu vou ler um capítulo de um livro que eu considero um livro muito importante e foi para mim muito importante, que me ajudou a entender muito bem sobre a minha natureza e eu espero que sirva também de apoio a vocês, tá? O nome do livro ainda não vai ser dito, eu só vou mostrar o livro e falar sobre o autor no final que eu ler todos esses capítulos a vocês, mas é importante que vocês prestem atenção a partir de agora para entendimento realmente desta passagem no livro, ok? Então vamos lá. Lembrei-me de um Bodhidharma que introduziu o Zen na China. O imperador veio recebê-lo na fronteira e, se fosse qualquer outra pessoa, o imperador teria cortado sua cabeça imediatamente, porque Bodhidharma estava se comportando de forma muito inadequada. O imperador havia criado centenas de templos, construído milhares de estátuas de Buda e havia 1000 eruditos permanentemente traduzindo as palavras de Buda do idioma Pali para o chinês e 10.000 monges budistas eram alimentados com o dinheiro do imperador. Ele havia feito muitas coisas para que a China se tornasse budista. É claro que ele esperava obter algum reconhecimento por isso, então disse: "Eu fiz todas essas coisas. O que você acha? Qual será a virtude alcançada através dos meus atos?" Na frente de toda a corte que havia ido com o imperador, Bodhidharma disse: "Virtude? Seu idiota!" Todos ficaram em silêncio e ele continuou: "Você irá diretamente para o inferno." O imperador não conseguiu entender e respondeu: "Não sei o porquê que você está tão zangado." Bodhidharma respondeu: "Você está destruindo vidas, está alimentando esses eruditos que não contribuem em nada para a consciência do povo. Ainda assim, você tem a coragem de me perguntar se está sendo uma pessoa de grande virtude? Você irá sofrer no fogo do inferno." O imperador pensou: como eu vou sair dessa armadilha em que esse homem me coloca? Entrei na toca do leão e agora é difícil sair. O imperador retornou e Bodhidharma permaneceu nas montanhas, pouco além da fronteira da China. Sentado em um templo voltado para uma parede durante 9 anos, ele declarou: "Falar com pessoas que não entendem é mesmo que falar com uma parede. Mas ao falar com uma parede, ao menos há o consolo de saber que se trata de uma parede. Só irei virar meu rosto quando vier alguém que seja digno de ouvir a vida do mundo." 9 anos é muito tempo, mas uma manhã veio um homem. Ele disse: "Ouça, acho que sou a pessoa para quem você está esperando." Como prova, ele cortou uma de suas mãos com a sua espada e jogou-a no colo de Bodhidharma, dizendo: "Vire-se para mim, ao contrário, irei cortar minha cabeça e você será responsável por isso." Bodhidharma virou-se imediatamente. Ele disse: "Isso já basta. Isto é a prova necessária de que você é louco o suficiente para ouvir o que eu tenho a dizer. Sente-se. Não há necessidade de cortar sua cabeça, pois teremos que usá-la. Você será meu sucessor." Com certeza, esse era o sucessor de Bodhidharma. Um homem que corta sua própria mão apenas para provar que é sincero em sua busca, e não havia dúvida na mente de Bodhidharma de que o homem que cortaria sua própria cabeça caso ele não se virasse. Se isso ocorresse, ele teria, sem necessidade, se tornado responsável por matar um homem e logo alguém tão belo, tão corajoso. Ninguém sabe o que aconteceu com esses dois, nem uma única palavra. Bodhidharma apenas virou-se e olhou para os olhos dele. A neve estava caindo e havia um imenso silêncio em volta. Nenhuma pergunta foi feita, nenhuma resposta foi dada. Mas algo deve ter ocorrido, do contrário, Bodhidharma não o teria escolhido.
como discípulo. Apenas uma coisa precisa ser lembrada: seja autêntico, seja sincero consigo mesmo. Declare sua verdade, seja qual for o custo. Mesmo se sua vida estiver em risco, arrisque-a, porque a verdade é muito mais valiosa que qualquer outra coisa, porque a verdade é a vida verdadeira. Bom, meus amigos, vamos explicar a passagem disso, porque acho que muitas pessoas não entenderam nada. Primeiro, Bodhidharma seria aquele iluminado que move a vida das pessoas ou o Dharma das pessoas, tá? Mover o Dharma é mover a consciência das pessoas. Ou seja, é o iluminado que pode mover as percepções do ser humano para sempre alcançar algo melhor, algo evoluído, tá? Quando ele se depara com o imperador, o Bodhidharma, nesse caso, ele é da prática Zazen. A prática budista Zazen, ela é cheia de filosofias, cheia de pequenos detalhes que nós nunca vamos perceber. Somente uma mente Zazen consegue entender uma mente Zazen, tá? Então, na hora que ele chega para o imperador e ele é o responsável por mover a vida do imperador, ele demonstra que o imperador é um grande idiota por estar dando-lhes bens materiais ao invés de dar algo de valor, ou seja, dar as percepções reais da vida, dar as sensações, dar algo realmente que mova a vida das pessoas, livre da matéria, livre dos bens materiais, e parar de sustentar pessoas que realmente não merecem ser sustentadas. Muitos mestres têm milhões e milhões de discípulos, mas poucos se fazem realmente notórios, poucos se fazem realmente de grande importância a esses grandes mestres. Eles podem realmente ensinar muitas coisas a uma pessoa que demonstre ser a sua veracidade, demonstre a sua sinceridade, demonstre a sua competência para estar do lado, aprendendo e ajudando o mestre, e o mestre retribuindo com conhecimento. E aí é que usa a sinceridade do texto. Cortar a mão não significa que vocês devem dar uma parte do corpo, mas sim entender a valiosidade de todos esses ensinamentos. Quanto vale um ensinamento de um mestre Bodhidharma? Quanto vale realmente um ensinamento de alguém que pode mover a vida de vocês e fazer com que vocês se tornem pessoas melhores, seres humanos melhores a cada dia? O sacrifício de você arrancar uma parte do seu corpo para dar em troca de uma sabedoria, neste caso, é de grande valia. Tá? Obviamente, não façam isso, não arranquem uma parte do seu corpo pedindo em troca conhecimento. Mas ele sacrificou o que era de mais importante para dar valor ao que o monge poderia dar de mais valor a ele. Então foi uma relação de troca, de valores. O Bodhidharma obviamente entendeu e aceitou aquela troca, que foi simplesmente uma metáfora, não foi real, dizendo o quão realmente é importante para vocês. Uma mão em troca de um conhecimento. O que é mais importante para mim, a minha mão, contra o seu conhecimento, que eu acho que vale muito mais do que a minha mão. Foi aí que realmente o Bodhidharma olhou e falou: você é capaz de ter o meu conhecimento, ter a minha sabedoria a partir de agora. O silêncio se faz necessário nesse caso, porque quando um mestre assume um discípulo, às vezes as palavras elas deixam de existir. O que se faz necessário é simplesmente as percepções, as sensações e a troca da cumplicidade dentre eles. Não necessariamente um monge precisa convencer os seus discípulos com palavras, com gestos, atitudes e outras afinidades que você venha a ter. Torna-se o suficiente. Muitos escolhem mestres errados simplesmente por um sorriso ou por palavras que são jogadas ao léu. Outros escolhem mestres simplesmente pela vida dura que teve, pelos encargos que teve, pelas dificuldades de aprendizado que essa pessoa teve, e ao final da vida ele se torna um grande homem e você o escolhe por isso. Tem pessoas que escolhem mestres por um sorriso, pessoas escolhem mestres por uma generosidade, uma bondade, uma cumplicidade ou mesmo compaixão. Pessoas criam vínculos e afinidades. Tem pessoas que são baseadas em sensações.
No caso, Bodhidharma e o seu discípulo foi por meio de sensações. E o fato de que ninguém mais soube deles é simplesmente uma alegoria, ou seja, ali começa-se a real história da vida dos dois, na qual, se você quiser saber, faça o mesmo. Doe aquilo que vocês têm de mais valor. Não é a vida de vocês, por favor, mas que seja um bem material. Ou seja, muitas vezes nós trocamos conhecimento por dinheiro, porque afinal um Bodhidharma ele precisa existir financeiramente, comer, ter lugar para dormir, ter algo que o alimente constantemente. Dinheiro. Então vocês podem dar algo que é de mais valia de vocês, que é o seu dinheiro, em troca de conhecimento. Então vocês estabelecem uma relação, tá? O mundo de hoje é assim que acontece. As pessoas infelizmente transformaram o mundo num universo muito capitalista. Então o conhecimento hoje se troca por dinheiro. Então a riqueza contra o conhecimento. Uma vez eu conheci um grande mestre budista que disse o seguinte: nós temos hoje o Oriente e o Ocidente. Um se capitalizou demais, virou realmente um grande império do dinheiro, mas perde-se a fé, porque a fé torna-se agregada à matéria. A matéria compra a sua fé. E foi isso que aconteceu. O Oriente tornou-se muito espiritualizado, mas com pouca riqueza financeira, muito mais riqueza espiritual. Na hora que o Ocidente foi questionado dizendo: poxa, mas eu não tenho mais fé, ela se volta ao Oriente e compra-se a fé do Oriente. E foi exatamente o que aconteceu, tá? Então, o Ocidente tornou-se espiritualizado, mas adquirindo a fé de terceiros, por meio de aquisição, ou seja, comprando a fé de outros lugares. E assim surge o mundo dividido entre o capitalismo e a fé. Mas de qualquer maneira eu quero que vocês entendam. Esse texto chama-se sinceridade, ou seja, para que vocês realmente abram a mente de vocês para atitudes, comportamentos e gestos que sejam reais e nobres, com intenções nobres, para que vocês possam evoluir na vida, seja ter uma vida melhor religiosa, ter uma vida melhor financeira, ter uma vida melhor familiar, ok? Por favor, assistam esse vídeo milhões e milhões e milhões de vezes até vocês entenderem o que realmente tudo isso significa, tá bom? Bom, meus amigos, o vídeo é curtinho, mas eu acho que vale a pena para vocês começarem a etapa de transformação. Se vocês estão vendo esse vídeo pela primeira vez, assistam todos esses episódios dessa playlist para que vocês possam cada vez mais melhorar como seres humanos, como pessoas dignas, honestas e ter um futuro muito melhor, pelo menos um futuro digno, seguindo um dia após o outro. Tá bom? De novo, muito obrigado de coração a todos vocês. Muito obrigado, meus amigos da família Spook House, as Casas Assombradas. Muito obrigado por todo o apoio, todas as alegrias, todos os sorrisos, todas essas emoções que a gente tem nessas incríveis playlists, que eu sei que muita gente assiste e adora. Se não, por favor, assistam todos esses vídeos porque faz parte de um processo educacional a vocês. Tá bom? Por favor, deixe seu like nesse vídeo, é muito importante. Se vocês gostaram, curtiram, deixe seu like, deixe o seu gostei para que a gente possa mostrar para o YouTube que realmente nós temos um valor na plataforma. Caso contrário, o YouTube vai continuar penalizando canais como o meu, que trazem aí uma educação espiritual a vocês, tá bom? Muito obrigado a todos vocês de coração e vejo vocês nos próximos vídeos. E como eu sempre digo nesta playlist, Namastê, meus nobres amigos.